Dança Podcast com Thiago Oliveira. Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um episódio do Dança Podcast. E hoje estou com uma convidada mais que especial, que faz parte desde o começo da minha história. E hoje, na verdade, a gente vai contar a história dela e também a nossa história junto. Então, hoje eu trago aqui essa convidada especial, Daniele Feroli. Olá, Ti, olá a todos. É um prazer estar participando aqui do podcast. Muito obrigada pelo convite, Ti. Você sabe que é uma honra estar aqui. Muito obrigada por participar desse projeto incrível que você está fazendo. Parabéns, Valeu, Dani. Obrigado mais uma vez pela tua presença. A gente estava conversando até agora há pouco e a Dani estava falando que ela sonhou. Teve um sonho conosco. E a gente até outro dia tava se falando, foi na sexta-feira, né? Foi na sexta que a gente ficou? Acho que foi na sexta. Foi na sexta, né? Que a gente ficou até 6 horas da manhã conversando. Desde as 11 até 6 da manhã. Então, assim... Pouquinho, né? Pouco tempo. Mas também a gente fica um tempo sem se falar, depois acumula tudo, bota todo o papo em dia de uma vez só, né? É verdade, é verdade. Bom, como vocês sabem, a gente sempre pede pra você... acompanhar o trabalho da pessoa que está aqui, né? Dedicando um tempo para vocês, para contar um pouco da história, para conversar com vocês. Então, se vocês quiserem acompanhar o trabalho da Dani e do marido dela, que é o parceiro, o Everton, para quem não conhece o trabalho dos dois, ele tá aqui o Instagram deles na tela, Dani Everton, né? Dani Everton direto, né? Isso. E no Facebook tem Dance Leve, né? Isso, leve dança. Leve dança, ao contrário, né? Isso. Leve dança. Não, eu acho que não, tá certo. Acho que é Dance Leve. Tá certo, no Facebook é no Dance Leve. Dance Leve, e aí vocês levam a dança, entendeu? Isso aí. Tem o Daniele Feroli, que é o Facebook dela, e tem o Everton Cândido, que é o Facebook dele. Pra vocês acompanharem um pouco mais de perto após esse episódio, e assim vocês se conectarem também com eles. Bom, também pedimos para você se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Assim o YouTube sempre vai te avisar que terá um convidado novo, que teremos um convidado novo, e assim a gente participa de todos os eventos aqui no Dança Podcast no YouTube. Falando um pouquinho agora sobre a Dani, nossa convidada especial de hoje. A tua história, ela começa, eu acho que antes da minha, inclusive, né? Há quantos anos você dança? Eu comecei a dançar com 18. Eu acho que você é mais antes da minha. Comecei com 18, de 2008 para 2009, se eu não me engano. Se eu tô... Foi quase antes. Na mesma época, eu comecei com 18, comecei... Foi quando você foi Dança, emancipada? né? Você tava maior? Não! Não? Não! Na verdade, a minha história, assim, começa com 15 anos, né? Com 15 anos, eu comecei a entender que eu era da arte. Eu precisava fazer alguma coisa dentro da parte artística. Então, com 15 anos, eu fui procurar aulas de violão. Minhas amigas faziam violão. E aí eu falei assim, olha, é uma boa opção. Aí eu fui com a minha irmã, tadinha. Eu enchi o saco da minha irmã, né? Porque com 15 anos era complicado eu sair sozinha. Meus pais, minhas avós, né? Meus avós tinham medo, né? Que eu saísse. Então, enchi o saco da minha irmã e ela me levava, porque ela é 3 anos mais velha que eu, né? E a minha irmã não queria, tal. Aí eu fui, comecei a fazer aula de violão. Fiz bastante tempo, até participei de uma camerata de violões, né, que é uma orquestra de violões, viajei, toquei, fui para Camboriú, teve um concerto lá de violões, foi bem legal essa época. A minha irmã, que não queria, acabou se apaixonando pelo violão,
E tanto que ela continuou, né, nessa parte também, ela também trabalha dentro da arte, ela fez faculdade e acabou seguindo nessa área de violão também, em São Paulo. Só que eu, com 18, eu falei, ainda não é isso. Então, dos 15 até os 18, você praticou o violão. Isso, eu parei com um pouquinho antes, nos 17. Aí, com 17, eu fui para bateria. Mas também não deu certo, porque eu fiz uns 8 meses de bateria, não deu certo, porque meu corpo chacoalhava muito com qualquer coisa que eu... Então eu não conseguia ficar parada. Eu falei, gente, alguma coisa tá estranha nisso. Eu tocava violão, né? E eu me chacoalhava, e eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Aí eu falei assim, não, é a dança. Falei, só pode ser a dança. Aí sim, com 18 anos, eu fui fazer aulas de violão, conversei com a minha avó. Aí, até nessa época, minha mãe, minha avó, que acabavam pagando para mim, né, porque eu não trabalhava nessa época. E aí eu comecei a fazer aula na aerodança, né? Eu fui lá por causa do tango, porque eu sempre fui apaixonada pelo tango, por culpa da minha avó, porque minha avó sempre escutou muito tango dentro de casa, ela é Legal. apaixonada por tango. E aí eu falei assim, não, eu quero aprender tango. Aí fui, né? Só que as aulas de tango na aerodança estavam muito avançadas. Então, se eu não me engano, a primeira aula que eu entrei foi de salsa. E aí eu me apaixonei pela salsa também. Ai, aí eu E essa comecei na primeira, salsa e essa primeira depois aula eu foi fui. com quem? Foi com o Elias? Ou Não, foi foi com o com o Vitor? Vitor. Foi com o Vitor? Foi com o Vitor. Foi com o Vitor. Logo depois eu fui pro samba. Aí eu fui pro bolero com seus pais, com o Chico e a Renata. E aí eu fui pro tango, que na época era o João Carlos e Mirella, que eu sou apaixonada por eles, né? Eles trabalham até agora, hoje em dia, fora do Brasil, né? Mas já era a Então, Mirella? não, Era a Amanda, desculpa, né? João Carlos e Era a Amanda. E Amanda. a Amanda, verdade. Amanda, adorava a Amanda, ela me dava super. é, Nossa, muitas coisas assim, de toques, de perna, de tudo. A Amanda me ajudava muito nos estudos, até pessoais, né? Uhum, E aí depois, né, aconteceu, né, que aí veio a Mirella, né? sim, Ou depois com o tempo. sim, Aí os cursos que eu fazia depois era com a Mirella. sim. É muito interessante Também é até uma. falar um pouquinho entender a galera, pra galera entender que o João, ele é um brasileiro que hoje trabalha fora, né? Trabalha no exterior com o tango, né? Isso. Principalmente com o tango, e ele é um cara que tá lá fora, tendo muito resultado com o tango. Uhum, Um brasileiro tendo muito resultado com o tango. Isso é muito legal, é muito gratificante pro Brasil, né? Ainda não, sim. o Brasil, ele não dá o devido reconhecimento ainda pra dança, né? Ainda é um bebê, é um embrião aqui a dança no Brasil, então a dança ela não tem um grande reconhecimento para os brasileiros, principalmente quem trabalha aqui localmente ou quem vai para fora também, né? Quem vai para fora para trabalhar. Infelizmente, né? Ainda não. Talvez não seja na nossa geração, talvez seja na próxima. Mas mas, mas a gente acredita que a dança ela vai ter o seu devido valor. E o João, ele é um profissional que trabalhou aqui em Santos. Ele deu aula, ele me incentivou também a fazer muita aula de tango, mas eu ainda. Olha só que engraçado, né? Eu vou chegar nessa parte da história, mas eu vou acabar pulando de vez em quando, Dani. Tu me perdoa, tá bom? tá bom. Olha que engraçado. Eu só fui me interessar pelo tango mais de uma década depois, justamente com a Dani e com o Everton. Olha que coisa louca. Tudo bem que a gente vive fases na vida, né? E às vezes a gente Sempre. não tem interesse e não é pelo profissional também só.
é por você, né? Porque se fosse pelo João, e se fosse pela Dani pelo Everton, ou pelo Elias pela Dete, qualquer profissional do tango na área, eu me interessaria, mas era eu, né, a questão. Eu era muito novo, também não tinha muito interesse nas músicas e tal, e a Dani e o Everton, eles conseguiram revolucionar um pouco isso aqui, trazer um tango diferenciado, mas depois a gente vai falar sobre isso, mas foi por isso que me despertou o interesse inicialmente. Você ia falar alguma coisa? Não, Não? não, tava escutando você Ah, tá. falar. Então, anos depois, a gente acabou trocando figurinha e justamente eu fui aprender o tango com essas pessoas que aprenderam com o João e com a Amanda. Olha que coisa louca, né? Um dos professores, né, de vocês. Sim, 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 um dos. Aí foi que eu continuei na dança e não larguei mais, né? Na verdade, porque cada vez mais eu me apaixonava, me apaixonava. Aí depois eu passei, eu acho que por quase todos os professores da aerodança, porque aí depois eu fiz com o Jimmy e com a Karen, e depois de 6 meses lá eu virei bolsista. Então eu ajudava, né, a escola a estar dentro das aulas, né? Sim, E isso foi, para mim, foi sensacional, porque naquela época, assim, eu nem imaginava em dar aula, né? Então, eu fui absorvendo, né, um pouco de cada forma das pessoas darem aula, até para você que está começando a dançar, eu sempre falo, faça aula com bastante professores, porque quanto mais professores você faz, mais a sua caixinha amplia, né? E perfeito. você consegue sugar e buscar a sua dança na sua essência aí. Então, Exatamente. não fique em um só. Perfeito, perfeito. É muito importante isso. Eu gosto também de incentivar, é, inclusive, a buscar novas referências, né? Quem já tem uma certa maturidade na dança gosta de fazer aula com o seu professor e tudo mais, mas existem outras referências, né? Principalmente Uhum. referências, inclusive mundiais. Se você olhar para o samba de gafieira, Léo Fortes, Robertinha, Vinícius e Flávia, você pega referências que já viajaram o mundo dando aula de samba de gafieira. Então, por mais que a gente acredite muito no nosso trabalho, que a gente confie no que a gente faz, a gente gosta de incentivar os nossos alunos a olharem também de outros ângulos, né, com outras perspectivas. Isso é muito importante. Muito, 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 muito. Show. E isso, A- pode falar. Aí você, nesses 6 meses, aí em 2008, você falou que virou bolsista. E nessa Uhum. época, já tava começando aquele momento do campeonato do balneário, né? Sim, participei do primeiro campeonato do Balneário, porque depois que eu entendi, né, sobre campeonatos, eu falei assim, legal, eu acho que eu quero participar e ganhar vida com campeonatos. Inocente. E eu comecei uma parceria com o Léo, era o Leonardo, acho que o nome dele é Leonardo Januário, O esse. pequenininho, O que tinha pequenininho. dois Léo, né, na Isso. época, lembra? Sim, Tinha era o um menor, grandão, era o o menor. Januário, é o Léo E Januário. aí eu participei com ele. E eu adorei, né, participar do campeonato. É uma coisa assim deliciosa. Mas na minha cabeça eu ia viver de campeonatos, né? Fui lá, conversei com a minha mãe. Olha, mãe, adorei a dança, adorei a arte, eu quero viver da dança. Minha mãe, a princípio, eu acho que toda a família, eu não julgo. Ela ficou muito preocupada, porque a velha história que todo mundo fala, né? Que viver da arte, a maioria tem medo, né? Sim. E minha mãe não foi diferente. Mas minha filha, pelo amor de Deus, você tem 18 anos. Acha, né, outra coisa. Falei, não, mãe.
Falei, não, mãe, não, eu vou viver da dança. Até arrumei alguns empregos em conjunto, fiz 3 meses, trabalhei em uma loja, em conjunto com a aula ainda para mim conseguir ganhar um dinheiro, né, para ajudar. Mas nessa época você ainda não Mas dava aula. Ou já dava? não, não, não. Nessa época eu nem conhecia o pentelinho do meu marido. Nessa época eu estava sozinha. Aí eu continuei fazendo as aulas, participei do segundo ano, né, em 2009, se eu não me engano, teve o segundo campeonato, é isso, Ti? Aham, isso. Então, aí participei no segundo campeonato, com, se eu não me engano, eu acho que era com o Oscar, que eu fiz parceria. E nessa época, até em 2009, eu fui para o navio também. Então, eu participei um ano que eu fiz uns trabalhos no navio também, além de, de participar do campeonato. E aí, em 2010, se eu não foge a minha memória, porque eu não lembro direito de tudo, assim, nos mínimos detalhes, foi quando eu conheci, na verdade, não, minto, foi em 2009, conheci o Everton. Então foi antes. O primeiro campeonato foi em 2007, não foi, Ti? Foi em 2007, 2008, 2009. Não foi isso? Ou foi em Agora. 2010? Eu lembro que 2009 foi o Salsa Open. E foi um pouquinho depois do campeonato do Balneário. Foi um mês e pouco. Sim. E eu acho que eu Eu não, não, eu acho que eu não competi mais depois do Balneário. Depois do Salsa Open. Então eu acho que foi 2007, 2008, 2009. eu acho que é isso. Eu acho que é isso, porque 2009 eu já estava com o Everton. Foi quando eu participei com ele. Foi quando eu fui pro navio. Então eu já estava com o Everton. Show. Na verdade, eu só conheci também o Everton por causa do João. Tudo é o João, né? Professor de tango, tudo é o João. O João que incentivou muito a nossa parceria, né? Porque eu também não queria participar com o Everton. A gente tinha vários desentendimentos, Não, assim. porque Eu era. vale frisar aqui que vocês se amavam já, né? Nossa, a gente se amava. Um não conseguia suportar olhar um na cara do outro. É incrível, né? Mas é verdade. A maturidade nos faz diferente, né? Mas eu era também um ser humaninho completamente diferente do que eu sou hoje, né? E eu também era muito tímida, não conseguia falar com quase ninguém, eu não tinha essa forma de estar conversando com as pessoas. Eu era um bichinho mesmo. É. A dança, quando a gente fala que a dança transforma, é realidade. Eu Mas sou é, prova é viva verdade. disso. Na verdade, nós dois, né? Porque a Dani, ela era, sabe aquele cachorro aquele cachorro que você passa do lado ele começa a latir, o pincher? Era assim, entendeu? Eu era um tiquinho maior que ela, então eu era um chihuahua, entendeu? Mas era dois cachorros que latia, mordia. A gente é dois ser humaninhos que precisava de uma luz na vida. É verdade, é verdade. Eu mudei pra caramba, assim, a vida me fez mudar, né? Porque tudo em conjunto dessa época. O meu avô, né, ficou muito adoentado, então foram 10 anos de muita luta do lado do meu avô, minha avó, né? E isso faz a gente mudar, faz a gente ver a vida de uma outra forma, né? E foi nessa época também, justamente, do meu avô adoentado, né, que eu cuidei muito dele, que a gente começa a entender algumas coisas. Foi nessa época que eu desisti mesmo de fazer campeonato, porque o campeonato exige muito do ser humano, né? Exige uma alta performance que naquela época eu não podia dar. Você tem que trabalhar muito seu corpo, você vira um atleta. Uhum. Então, não era para mim naquela época, porque além das aulas que eu fazia, né,
eu tinha uma carga horária muito grande em casa, por causa do meu avô, a minha avó, eu ajudava muito eles, né? E aí as coisas foram mudando, e também, quando eu conheci o Everton, ele me fez enxergar uma outra área que eu não tinha imaginado, que era dar aula. E foi aí que o meu campo de visão dentro da arte começou a mudar. E aí eu comecei a enxergar a dança de uma outra forma, de uma outra perspectiva, que era ensinar, né? Transformar outras vidas, como eu fui transformada. Porque eu com certeza, se não fosse a dança na minha vida, eu não sei como eu seria uma outra versão, não tem como saber, né? Mas ela transformou tanto e eu falei assim, não, Everton, ele começou a me mostrar, né, através da dança, como ensinar, porque o Everton já dava aula antes de mim, depois quando ele falar um pouco sobre ele, vocês vão entender. E aí ele foi me ensinando também a como dar aula, porque eu também não dava. Nessa época eu comecei a praticar a dar aula em uma ONG, que ele me levou nessa ONG, né? E aí foi onde realmente eu comecei a dar aula. Depois de uns quase 3 anos de dança, né? Como bolsista, fazendo cursos Lá e pra tudo. 2010, 2011, mais ou menos. Isso. Aí que eu comecei financeiramente A ter o retorno. melhorar um pouco. Isso. E aí minha mãe ficou um pouquinho mais tranquila também. E é interessante frisar que o que aconteceu é que a Dani, ela começou a cuidar da família dela, basicamente lá da casa dela, muito cedo. Então ela foi educada num ambiente familiar onde ela se tornou responsável muito cedo. E, e aí por isso também que ela não conseguiu conciliar os treinos, a performance na dança e tudo mais, né? Porque ela estava basicamente 100% dedicada à família por conta de tudo que o vô dela estava passando e de toda a demanda que a família dela estava precisando também. Sim, sim, E, sim. e nessa época o Everton, só para contextualizar, né? O Everton ele já tinha uma certa maturidade dando aula e a Dani aproveitou esse espaço que eles estavam tendo, né? Onde ela conseguia entrar e aprender ao mesmo tempo que ele já estava lá com uma certa maturidade, então foi mais fácil. Quando você entra para um campeonato, você, se você vai competir, você tem um tempo para aprender, mas normalmente quando você vai para o palco, você quer apresentar o seu melhor. E você vai ser julgado por aquela apresentação, né? Então você não vai ter uma Isso. segunda chance, só talvez daqui a um ano. Durante a aula, o legal dos nossos alunos é que eles viram a gente amadurecer. Eles viram a gente crescer, tanto na vida quanto no trabalho, né? E eles tiveram, Sim. inclusive, vale frisar que eles tiveram muita paciência com o nosso amadurecimento, né? Porque tem gente que tá com a gente até hoje. Tem gente que Tá. acompanha o nosso processo até hoje. Então, eles tiveram muita paciência de entender o nosso processo. A gente começou muito novo, né? Então, a gente metia os pés pelas mãos, fazia algumas coisas, mas eu acredito que valeu muito a pena, porque a gente aprendeu muito com a vida e, como a Dani falou, a dança, ela veio para nossa vida para nos ensinar muita coisa. Mas eu acredito que talvez a gente teria aprendido em outros momentos, em outras áreas, talvez de uma forma mais dura, né? Eu acredito que a dança realmente ela veio para facilitar o nosso caminho nesse entendimento do conhecimento com como tratar um outro ser humano, como lidar, empatia e tudo mais. Então a dança ela envolve muito esse mundo, né? Do contato entre Sim, os seres humanos. Então eu acho que sim. realmente a dança veio para facilitar esse trajeto da conexão com outras pessoas. Porque a Dani, ela era mais tímida, mas eu não era tão tímido, mas eu era a simpatia em pessoa. Entendeu? Só que não. Eu, é- eu era um ser humano que. Um moleque novo, né? Comecei com 15 anos, 14. Então eu achava que sabia de Muito tudo, novinho. enfim. Então você mete os pés pelas mãos. Eu comecei a dar aula muito cedo também. Então, enfim, a gente acaba
fazendo um monte de coisa que a gente se arrepende, mas hoje a gente olha e entende como aprendizado. Sempre. É, A gente sempre está aprendendo todo dia, né? Que a gente amanhece, é um aprendizado contínuo, sim. né? Até hoje, como você mesmo falou, né? Eu tenho alunos da Associação Japonesa que nos viram começando a namorar. Eles estão desde 2009 com a gente. Faz as contas, tio, eu sou ruim de Nossa matemática. senhora, 2009 dá para 12 anos. 2021, 12 anos. 12 anos. É, E eles abraçaram, assim, até quando veio essa pandemia, né? Que foi uma coisa tensa para nós, que eu digo, para o mundo, porque para todo mundo. Mas como o nosso trabalho é abraçado, né? Complicou bastante, né? Então, e a Associação Japonesa era um grupo, né, que a gente tem, e é de uma melhor idade, né? E eu falei, meu Deus, será que vão se adaptar legal com a internet? E todo mundo ali abraçou, e isso é muito legal. Então, nem na pandemia nos abandonaram, é verdade. continuam na internet com a gente. Isso é verdade. É muito bacana isso. Você vê que a idade não foi impedimento, a tecnologia não foi impedimento, o modelo não foi um impedimento. Na verdade, Não, é, a gente viu realmente que algumas pessoas elas gostam de nós e gostam do nosso trabalho a qualquer custo. Então eles estão dispostos a realmente vencerem barreiras, porque é muito engraçado, porque eu tenho um grupo também que tem mais idade e eles têm, assim, uma dedicação absurda. Eles estão sempre no horário, não faltam, eles estão aprendendo realmente, assim, eles estudam realmente, eles não são só aquelas pessoas que estão do nosso lado, que já é muito bom, eu já prezo muito isso, mas eles estão do nosso lado ainda estudando, se dedicando. Eu falo, gente, é muito bacana. Como vários outros alunos que provavelmente você deve ter também, né? E a gente tem aqui também, que estão se dedicando. Mas a gente dá uma ênfase para essa situação porque eles têm mais idade. Então eles teriam todos os motivos do mundo para não querer aprender algo novo dentro de um claro, modelo novo, né? Que é claro. esse mundo Tem todo o digital. direito, Exatamente. porque já aprenderam tanta coisa, né? Chega uma hora que você fala, ai meu Deus, chega, né? Cansei, mas na verdade é totalmente o contrário. Perfeito. Quando eu acho que assim, a gente fala, chega, existe lógico, né? Eu gosto disso, eu não gosto disso, ponto, acabou. Mas eu aprendi também uma coisa, para a gente falar que realmente, de repente, né, não gosto, não gosto, pelo menos experimentar um pouquinho, Sim, às vezes é necessário, né? sim. E, e graças a Deus, assim, eu não tenho do que reclamar, eu acho que você também não, Ti. Os nossos alunos, né? Eu falo nossos, porque até pouco tempo eu estava aí na casa, né? É. Então, A gente vai falar sobre essa história também. A gente é, vai contar essa parte. então o 2004, eu falo agora do 2004 também, super abraçou. Lógico que não são todos os alunos, né? Porque é aquela velha história, que seria do verde se todo mundo gostasse do amarelo, né? Perfeito. Não são todos os alunos, mas, sabe, estão ali, mesmo que de repente não faça aula, sempre está mandando mensagem, sempre está conversando, ou até mesmo sem fazer aula, tá ali ajudando com a mensalidade, Exatamente. sabe? Então, eu não tenho do que É. reclamar, São várias graças a formas que a Deus. gente mantém uma conexão com as pessoas, né? Às vezes a pessoa ela nem quer, nem gosta assim desse modelo online, talvez por não ter Uhum. experimentado, ou talvez por ter experimentado e E não realmente não gostou. gostou, é. Mas o importante é que as pessoas a gente procura várias formas de se conectar, nem que seja uma mensagem, uma ligação, uma contribuição em algum momento, não precisa ser necessariamente financeiramente. Por exemplo, a gente fez aquele evento onde a gente arrecadou
alimentos para, aliás, uma quantia em dinheiro para comprar alimento para doar. E aí tem gente que não tá, às vezes nem tá fazendo aula, às vezes tá ali guardadinho ali, né, tranquilo no seu espaço e aparece para ajudar. Então, tem várias pessoas que às vezes se conectam de formas diferentes. Então a gente sabe que você pode estar aí no seu cantinho quietinho ou quietinha, mas se você lembra da gente, manda uma mensagem ou a gente manda para você, a gente sabe que esse carinho ele é recíproco e é provavelmente eterno, né? Não, isso é maravilhoso, assim. E foi um crescimento muito grande, assim, nessa pandemia. Porque, continuando, né, a questão da trajetória, né? Isso, vamos voltar para tua história que a gente sempre, eu avisei que a gente ia desviar. A gente pegou uns atalhos, né? Mas vamos lá. Aí, cada vez mais me apaixonei por dar aula. Pela dança, né, no caso, não pelo Everton ainda. Isso, não pelo Everton, Aí, continuei investindo, eu e ele, né? Porque teve uma fase que nós não tínhamos um relacionamento. A gente ficou 7 meses em parceria, até que depois acabou acontecendo, né? E dentro disso, a gente estudou bastante, né? Até hoje, né? E aí a gente fez congressos em São Paulo, inúmeros professores, né? Voltamos, estudamos e continuamos o estudo até hoje, porque para a gente cada vez se tornar melhores, e também eu acho que eu devo isso aos alunos, sabe? Como você falou, nos acompanhando ali a nossa trajetória, eu quero cada vez mais oferecer o melhor para eles, porque já sai de aluno, para mim eu chamo de aluno por falar aluno, porque para mim são os meus amigos, faz parte da minha família, sabe? Toda vez nos piores momentos, né, eles estiveram ao meu lado, do lado do Everton, enfim. Então, foi isso, assim. Eu saí um pouco dessa linha de campeonato, né, por N motivos da minha vida, e foquei em dar aula e transformar. Eu acho que a gente não é só professor, né? Às vezes eu nem falo o nome professor, mas a gente é amigo, a gente é psicólogo sem ser, a gente é um ombro, sabe? Um ouvido, porque isso tudo faz parte de nós como seres humanos e como amigo, porque vai além da dança, e eu acredito muito nisso. Sim. O aluno, a pessoa que está procurando a dança, ele não é um despertar assim, vou dançar porque quero me tornar um professor. Não, geralmente o aluno, ou ele já gosta da dança, ou o médico pediu para ele fazer dança, ou algo leva ele, né, a fazer a dança. Sim. Então, a gente não foca só no trabalho da dança. Existem inúmeras coisas dentro de uma sala que a gente faz para depois usar como veículo a dança. E é isso que a gente vem trabalhando bastante para cada vez estar melhor. Perfeito. Ser um ótimo assim, profissional enquanto aula, né? Mas o que a gente pode agregar cada vez mais além da dança. Perfeito. E, na verdade, é interessante, a gente sempre conversa sobre isso, e por isso que a gente começou a olhar para a dança realmente como um veículo, como um meio, e normalmente o que as pessoas buscam, realmente o objetivo final é diferente, né? A Dani falou, e é perfeito, faz sentido, porque as pessoas não acordam num dia falando, eu preciso dançar, né? Uhum. Normalmente, a maioria das pessoas procura a dança por alguma lacuna ali que elas querem preencher, né? Por algum espaço vazio. Seja por recomendação médica ou pelo uma simples vontade realmente de socializar. Tem um caso muito interessante que eu dei aula particular para um senhor
que ele tinha acabado de se separar, ele tinha acho que 60 e poucos anos. Olha que coisa engraçada, né? Depois de não sei quantos anos casado, 30 anos casado, ele se separou e resolveu procurar a dança. E aí começou a fazer aula particular. Então, eu vejo assim, a dança, ela é um instrumento, ela é uma ferramenta para a gente conseguir, às vezes, reviver, né? Se revitalizar. A ideia de você ter algum espaço para preencher na tua vida, normalmente a gente preenche com coisas que fazem a gente se aproximar das pessoas, né? A música, a arte, a pintura, a dança, o teatro, o cinema, enfim. Então, normalmente a gente Uhum. procura formas de se aproximar de outras pessoas e a dança ela tem sido um baita incentivador, né? Nessa parte. Nesse momento, a gente está numa situação diferente, né? Agora. Então, a dança, aquela força que a gente tinha, aquela facilitação das pessoas chegarem na porta do seu local e perguntarem, tem dança? E de repente encontrarem um monte de gente abraçada, sorrindo e dançando, esse momento ele vai voltar. Nesse momento a gente está fazendo um trabalho diferente, né? Mas eu acredito que as pessoas elas estão passando por diversas situações, diversas coisas na vida agora, que a dança ela vai ser, não só a dança, né, mas a dança, como falando no nosso lugar de fala, ela vai ser essencial na vida das pessoas, porque elas vão precisar se... eu brinco com os alunos que eu vou reintegrar eles na sociedade, né? Que eles estão basicamente isolados e a gente vai fazer uma reintegração deles na sociedade, como se eles estivessem enclausurados durante esses 2 anos. Sim, E não é mentira, né? Não não deixa de é ser verdade. mentira. Não é mentira, porque quando eu saio aqui com o Everton, né, que a gente tá basicamente trancado em casa, às vezes eu tenho que ir no mercado, na padaria. Lembra, Tia, que eu falei que eu ia sair? É que a gente tava conversando de madrugada, por isso que eu tô falando. Sim. E depois de quase 2 meses trancados dentro de casa, trancado completamente, fazendo compra online e tudo, eu saí. Tiago do céu, meu Deus, gente, parecia que eu não sabia andar na rua. Que sensação terrível, assim. Você realmente perde um pouco a noção do espaço, é muito estranho, sabe? Para atravessar a rua, eu ficava, espera, que o carro tá vindo, vai chegar antes, assim, nossa, foi uma sensação É, muito estranha. vai ser muito Você louco, né? perde, Vai ser você muito. perde um pouco, Imagina o primeiro lugar, assim, onde a gente vai reunir um certo número de pessoas. Vai ser um processo de reconexão com esse tipo de ambiente, esse tipo né, de total, situação. total. Então, assim, a pandemia, né, chegando na pandemia, e tivemos, né, que reinventar a forma de dar aula, né, quando eu falo que é um processo que não para nunca, né, fizemos várias aulas online, com o Grangeiro, com o Cristóvão, com a Sheila, né, a mulher que dança, todo o pessoal, assim, A Sheila é a online, a mulher que gente... dança. Não, a Sheila, É esqueci, o projeto dela. Sheila mulher que Santos. dança, isso. Mulher que dança. Sheila Mulher. Santos, que eu lembrei do projeto dela, eu falei, meu Deus, qual é o nome? Sheila Santos, obrigada, gente, eu sou assim, tá? Ainda bem que o time me conhece, ele vai ali para buscar o nome da pessoa, porque eu conheço todo mundo, mas a minha cabeça é muito acelerada. Eu vou chegar nisso também. E aí, reinventamos de novo e descobrimos um mundo novo, que a minha aula e a do Everton mudou mais uma vez. Assim, muita coisa mudou de novo. E os alunos toda hora, essa semana agora, ontem, a gente teve uma conversa, foi ontem, os alunos falando da diferença, mais uma vez, da aula, como tem sido diferente, que eles conseguem visualizar uma diferença muito grande, né, da sala de aula para o online, a forma que vai dando aula, e é isso. A gente vai se reinventando, porque, graças a Deus, o ser humano tem uma forma muito especial de se adaptar, com dificuldade, com certeza, mas a gente se adapta, né, para Sim, seguir em frente. total. E continuamos estudando para conseguir melhorar
e evoluir mais uma vez, né, nessa área Sim. da dança. E vamos traçar uma linha do tempo então. A gente chegou, antes, vamos voltar um pouquinho. A gente chegou naquela parte onde você começou a enxergar um outro braço na dança, que é o fato de transmitir o conhecimento, de dar aula. Você chegou num ponto onde o Everton já tinha um certo conhecimento, então você teve tempo e chance de aprender. Então isso é muito bacana, porque você começou com uma pessoa. O Everton, a gente sempre fala do Everton como. Eu, pelo menos, né, vejo ele como o irmão mais velho, um homem, né, um irmão homem, né? Eu tenho duas irmãs mais Uhum. velhas. E eu tenho o Everton como o irmão mais velho na minha vida. Que ele ajuda a gente a ver muita coisa, né? A mudar um pouco a visão, a perspectiva. E isso faz com que a gente cresça muito. E ter alguém na tua vida como você teve o Everton, também, na verdade, o Everton também teve você, então tem as suas trocas, né? Vocês Sim, trocaram claro, figurinha. claro. Mas o Everton também, ele é um cara que ele amadureceu muito cedo e muito rápido, né? Ele teve algumas experiências que fizeram ele ter uma outra visão da vida, e isso ajuda bastante a gente conversa até hoje sobre isso. Perder os pais muito cedo, isso mexe com qualquer pessoa, né? Sim. Depois o Everton vai falar um pouco sobre isso, mas eu vejo o Everton como, eu brinco, né? É o nosso guru. Vamos dizer que o Cleiton e o Everton, O o nosso Cleito e o guru aí. Everton, eles são os Buda. Não é pelo tamanho, não, viu, Everton? É pela, entendeu? A linha de raciocínio, é isso que eu quis dizer, entendeu? Eles dão um caminho bem diferenciado, Sim. assim, porque na época também que eu estava cuidando, né, do meu avô, ele me ajudou muito, nossa senhora. Meu pai estava lá também, né? Eu e minha avó ficamos nesse processo muitos anos, depois veio meu pai, né? E que ele se separou e veio morar com a gente, né? Mas o Everton, assim, para mim foi essencial nessa época, porque ele me ajudava muito a passar pelos problemas grandes que a gente teve naquela época, né? Porque, tadinho, meu avô adoentado era difícil, muita coisa é que a gente quer. O Everton sempre, hoje ele fala muito disso, a gente sempre quer ter o controle das coisas, mas a gente não controla nada, né? Uhum. E ali a gente sempre queria controlar a situação e nunca, não adianta. A gente não controla nada e ele me ajudou muito, 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 muito nessa fase. Porque eu nem sabia que eu tinha essa questão, assim, de ansiedade. Eu acho que eu já tinha esses problemas de ansiedade sem saber. E Uhum. depois, com o tempo, com a terapia que hoje eu faço, a gente começa a entender um pouco melhor o que você é, né, enquanto pessoa e o que você tem das chavinhas para você ir mudando, né? Sim. E nessa época, eu lembro que foi uma etapa onde até a dança se mobilizou para ajudar e fez algumas arrecadações pro teu avô, né? Que teve um momento que ele foi Todos. para De Santa Casa fralda, lá, né? foi. E Foi muito aí, difícil. nessa época, enquanto você cuidava do teu avô, você já estava dando aula. Tava Então, dando aula. muitas vezes você tinha que se desdobrar pra estar lá e estar aqui. Sim, sim. Sempre com o celular ligado em alerta. Tocou o telefone, eu tinha que sair correndo, porque a gente nunca sabia, né? Sim. É, mas sempre assim, deu para conciliar, mas foi meio pesado, né? Que é natural. Mas, como a gente estava falando, né, para não sair um pouco da linha, o Everton, na verdade, também, isso é um ponto essencial de falar. Eu nem, na verdade, eu ia conhecer ele, porque na mesma época que o meu pai veio para casa, né, eu também iria para São Paulo, eu queria desenvolver. Só que, sabe quando você quer ir para São Paulo para fazer aula,
mas eu não queria deixar minha avó. Então eu não queria realmente ir para São Paulo. Mas eu precisava fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, né? E aí, na mesma semana que eu tinha fechado um trabalho lá em São Paulo, na escola em São Paulo, lá atrás, né, com 18, 19 anos, eu conheci o Everton. Então, assim, eu acho que é completamente o destino, né? Porque senão eu teria ido para São Paulo e eu ia ficar me desdobrando mais ainda. Sim. Porque eu ia ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Então, eu acabei conhecendo ele e vi que a parceria daria muito certo, apesar da gente ser meio estranho, assim, eu muito tímida e o Everton não entendia por quê, depois é que ele entendeu. E aí deu muito certo, porque a gente foi se conhecendo, conversando e entendendo um pouquinho mais cada um, né? Ele com as experiências de vida dele que transformaram ele, e ele me ajudou a transformar também, né, enquanto pessoa. E aí foi que eu fiquei em Santos, e aí que deu para continuar, dar essa continuidade de trabalho com ele e cuidar do meu avô, e isso facilitou muito mais para mim, para o meu avô, para minha avó, para tudo, né? Show. Boa. Basicamente é isso. E aí vocês começaram a seguir um pouco mais a fundo essa parte de dar aula, né? Sim. E aí vocês chegaram num momento onde, depois de não sei quanto tempo, que vocês se juntaram, você, o Everton, a Érica e o Christopher. Como que isso começou? Isso. Comecei primeiro eu, o Everton e o Christopher, né? Engraçado que eu sempre estou fazendo parte de algum triângulo, né? Eu era eu, você e o... Vamos explicar isso direito! Ó, gente, se alguém fizer um corte só dessa parte, entenda o contexto, pelo amor de Deus. Ó, os triângulos que ela faz parte, nessa época eu ainda não fazia e eu não fazia não é trisal, não. Não é o poliamor, não. Não, tudo bem, nada contra também. Mas veja bem, a questão do triângulo era de treino. Era uma menina para dois parceiros, né? Para dois condutores ali. Então, se corta essas duas partes e junta, você ia se sair bem, né? Assim? Não, calma. Eu sou meio perdidinha aqui psicologicamente, mas eu chego lá. E aí, depois que a gente fazia essa parte, eu fazia a parte de quem conduz, eles faziam a parte de quem é conduzido, a gente fazia essas trocas, né? E depois veio a Érica. Aí ficou eu, Everton, Christopher e a Érica. Aí veio a Contratempo, depois de bastante tempo, a gente ensaiava. Vocês já desenvolviam algum trabalho juntos, né? Faziam algumas apresentações e davam aula juntos, né? Nessa época. Isso. Aí... A gente dava aula em vários espaços, uhum. né? A gente tinha um espaço que a gente começou no Atlanta, com a Associação Japonesa, que a gente fala mas era lá no Atlanta a primeira associação japonesa. Sim. E aí depois deu, não lembro direito, certeza que se caso você e o Everton entrarem em mais detalhes, o Everton tem uns detalhes incríveis, ele vai conseguir pontuar melhor, que eu sou meio, às vezes, perdidinha. E aí depois a gente saiu e foi para uma casa na Frei Francisco Sampaio, e lá foi o lugar que a gente ficou mais tempo, a gente alugava aquela casa a Contratempo, para a gente conseguir dar as aulas, porque a gente começou a ter muito aluno, graças a Deus. Então, a gente não conseguia mais não ter um espaço para os alunos chegarem até o local. A gente precisava de um espaço fixo. Aí começou lá na Frei Francisco Sampaio, a gente ficou tempo, até que a Frei Francisco Sampaio precisava da casa, não dava mais para ficar lá. Aí a Érica, ela tinha uma parte financeira melhor, graças a Deus, e ela falou assim, vamos abrir a escola, né? A gente entrava para o trabalho, era tudo, assim, próximo de uma sociedade, né? Uhum. Ela entrava com o dinheiro e a gente entrava com o trabalho, e foi assim que começou. Aí ela alugou um espaço, e a gente dava as aulas, a gente fez lá, nossa, ficamos bastante tempo, né? Então, a marca Estúdio Contratempo surgiu primeiro como uma companhia de dança, onde vocês trabalhavam. Contratempo. Aí vocês faziam alguns trabalhos juntos,
Aí começou a Isso, crescer, a demanda pediu que vocês fizessem uma expansão, e aí vocês chegaram nesse local, onde, perfeito. onde vocês conseguiram montar a escola, né? O estúdio Contratempo. Isso. Legal. Aí foi numa sala, se eu não me engano, eu não sei o nome de rua. Não sei se é Afonso Pena ou Pedro Lessa. Acho que ali era Pedro Lessa, se eu não me engano. A Pedro E de... Lessa é aquela. Eu acho que é aquela que eles estão hoje, não é? Não, então Afonso Pena, olha só que legal. Foi na Afonso Pena. Foi na Afonso Pena que era aquele prédio, não era? Era um Isso, aquele prédio. prédio comercial. Ah, isso. Aí precisava também aumentar, que a demanda aumentou ainda mais, graças a Deus. Aí a Érica achou esse outro lugar na Pedro Lessa, aí tanto que um andar, né, porque lá é um prédio também de 3 andares. Embaixo é uma loja, se eu não me engano. No meio fica a Contratempo e em cima fica o irmão dela, Alexandre, com Kung Fu. Então ficou ali em família, né? Uhum. E ali a gente ficou também bastante tempo, até que a gente saiu, né? Por questão assim, a amizade continua até hoje, é só uma questão de ideologia, né? E aí o Christopher e a Érica continuaram, né? E eu e o Everton saímos e começamos a dar aulas em outros espaços, a Casa da Dança, o Espaço JK, lá no 2004, na Associação Japonesa. Então, a gente cada vez mais foi seguindo a nossa linha de trabalho, né, que é a nossa marca, a Leve, e que a Leve veio depois, né, como marca, porque até então a gente tinha uma ideologia, né, depois é que veio a marca. Sim. E aí a gente começou a dar aula nos espaços e seguir o nosso trabalho, que a gente sempre gostou de um jeito específico de dar aula, né? E é interessante porque, assim, vocês. Isso deve fazer uns 10 anos, né? Mais ou menos. Deve ser mais ou menos Ok. esse tempo. Esse tempo que vocês estão. Foi essa transição, que vocês estavam lá na Contratempo, que vocês começaram a desenvolver o trabalho. Isso, porque a gente está junto há 12 anos. Os 2 primeiros anos, praticamente, a gente ficou no Atlanta, depois foi para Frei Francisco Sampaio. Basicamente, a gente está aí, exato. O Everton antes ainda, Aham, porque ele começou igual você. Ele sim, começou novo também na dança, com sim. 15 anos. E aí vocês. Então, vamos traçar essa rota. Ah, eu adoro o tipo, que ele faz todo o meu pensamento se organizar, gente. Eu sou toda doida para conseguir fazer organização. Vai lá, Ti. Então, ó, você começou como aluna, em 6 meses você virou bolsista, aí você começou alguns trabalhos fazendo participação em campeonato, fazendo mais aulas, fez aulas com vários professores, conheceu o Everton, odiou o Everton, começou a parceria com o Everton, depois de meses começou a namorar, aí começaram a desenvolver o trabalho, tudo aconteceu, vocês começaram a dar aula e se juntaram depois. Inclusive, teve nessa época vocês saíram da aerodança, né? Nessa época, porque o Saímos. Everton ele entrou um tempo também, mas aí vocês começaram a Entrou. desenvolver algum trabalho e tal, e aí acharam espaço em outros lugares. E aí acharam Isso. esse espaço no Clube Atlanta, começaram a Isso. desenvolver um trabalho em conjunto com. Eu lembro até, eu acho que eu fiz uma aula de vocês. E o sistema de aula era totalmente diferente de hoje em dia, gente. Se eu não me engano, era metade da aula, uma parte da aula era pra vocês e uma metade da aula era pra eles, não era isso? Alguma coisa assim? A gente dava aula em 4, É com muito 4 louco professores. isso, pensar nisso hoje em dia, né? E sim, já era um sistema diferenciado, moderno, se tu parar pra pensar. Porque dar aula em 4 pessoas é algo diferente. É, e eu acho E que difícil também. não é fácil. Você se conectar com uma pessoa dentro da sala já é um pouco desafiador, né? Já é um pouco difícil. Com outras 2 pessoas ainda mais, né? Porque cada um tem uma linha muito específica, né, de Sim. trabalho.
e tem uma verdade muito específica. Mas graças a Deus a gente conseguia, assim, a gente conseguia conciliar, porque a gente sempre teve respeito muito grande com todo mundo, né? São, assim, da família. A gente faz reuniões, a maioria das reuniões era na casa da Érica, a mãe Dorinha, que a gente chamava ela de Dorinha, a gente chamava ela de mãe. E a gente ficava lá, nossa, bastante, porque a gente sempre trabalhou com esse processo de montar a aula, né? Sim. Então a gente montava todas as aulas, então a gente fazia café da tarde e montava as aulas da semana. É. Então era bem legal. É muito legal isso, porque muitas vezes a gente acaba se juntando com outras pessoas para trabalhar, porque primeiro, às vezes a amizade fala mais alto, né? Muitas vezes a gente acaba se juntando e às vezes também os ideais naquele momento, eles são parecidos, similares. E aí depois de um tempo a gente amadurece e algumas coisas mudam na nossa visão, né? Muitas vezes o que juntou a gente, que é a amizade, continua depois de muitos anos, só que os ideais mudam, né? A visão com relação ao trabalho muda. E por isso que às vezes os trabalhos começam e trabalhos terminam. São ciclos, né? As pessoas mudam a sua visão, naturalmente elas enxergam outras formas de trabalhar e aí acabam desenvolvendo trabalhos com outras pessoas. E, inclusive, é um dos motivos que fez vocês saírem da Contratempo e também das escolas, porque vocês amadureceram e viram o quanto vocês poderiam também desenvolver o trabalho de vocês sem estar necessariamente vinculado a uma marca, uma outra marca. Porque vocês já têm a marca de vocês. E não tem nada de errado nisso, tá, gente? É interessante frisar que eles começaram o trabalho deles como... eu acho que ganhou notoriedade quando vocês começaram a desenvolver o trabalho como estúdio Contratempo, né? Aí depois que viraram Dani e Everton, né? Depois que viraram Com a certeza. dupla, né? Aí vocês saíram, se desvincularam, começaram a desenvolver o trabalho. Depois de um tempo, começaram a se vincular a outras marcas, mas também surgiu o Dance Leve. E aí a marca também começou a ganhar força pra vocês, porque vocês ganharam identidade, vocês descobriram quem vocês gostariam de ser, né? E o que vocês gostariam de levar para as pessoas. E é por isso também, pulando um pouquinho essa linha do tempo, mas é por isso também que eles decidiram sair dos espaços. Porque eles descobriram o que eles gostariam de levar e muitas vezes, e eu falo assim, com o coração aberto e tranquilo, muitas vezes a ideologia e a ideia, a ideologia, o tipo de linha de trabalho não condiz com o espaço que ele pertence, né? Que ele está desenvolvendo o trabalho. E aí você se encontra numa situação onde você nada contra a maré, né? Eu me sentiria assim se eu estivesse num espaço onde não fizesse parte realmente da minha realidade, do que eu acredito, dos meus princípios, das minhas verdades. E aí você tá nadando contra a maré, porque você fala sobre uma coisa e o espaço todo fala sobre outra. E frisando que não existe certo e errado. Cada um fala o que acredita. Então o espaço, às vezes, ele envolve uma atmosfera que vai totalmente ao contrário do que você acredita. E você consegue desenvolver. E às vezes nem tanto ao contrário, né? Só algumas coisas. Às vezes nem tudo precisa ser diferente. Mas muitas vezes é. E assim, você consegue desenvolver um trabalho dentro de um lugar que fala outra língua? Consegue. Mas é um trabalho árduo, é muita luta, né? Quando você tem um espaço onde você desenvolve as suas ideias, a sua linguagem, a sua forma de implementar, fica muito mais fácil de criar uma cultura ali. Mas isso é um papo mais... né? Mas Eu vou... Dá tua opinião aí. Então, até muito importante, né, falar sobre isso, porque tudo começou mesmo a cada vez ganhar mais força quando a maioria, eu acho que sabe, o Everton resolveu ter um mal súbito e bater a cabeça. Eita, nice.
É, Desgraça. eu acho Deu um que susto em todo mundo. eu acho que foi a partir daí que muita coisa começou a mudar. Que foi há 2 anos atrás, né? Em 2019, né? O Everton, ele teve um mal súbito por estresse, porque, gente, assim, por mais que a gente trabalhe com a dança, que é uma coisa divertida, a gente tem é, problemas, né? Como qualquer pessoa. Sim. Então, você acaba tendo um estresse muito grande. E o Everton, naquela época, era uma pessoa muito difícil de. Apesar dele ser uma pessoa que fala muito, grande parte do problema que nós vivíamos, ele guardava muito, né? Uhum. E aí, por uma causa, né, muito grande de estresse que a gente estava passando, questão financeira, enfim, a gente foi dar uma aula particular, a gente andava se alimentando muito mal, dormindo mal. Uma coisa é a gente dentro da sala de aula, né? Uma coisa é fora, na realidade. E a gente foi dar uma aula e ele passou mal logo depois da aula. E ele caiu, na verdade teve um apagão que eles falam, né? E bateu a cabeça. E dentro disso foi uma, uma coisa assim terrível. Eu lembro que a sensação fica em mim até hoje da situação, né? Que foi uma situação horrorosa. E aí ele foi para o hospital, a gente descobriu lá no hospital que ele tinha que fazer uma cirurgia de cabeça, né? Todas as escolas, todos os alunos, todos os amigos se mobilizaram para estar comigo, para estar com o Everton, né? Para conseguir passar pelaquela fase. E tudo ajuda e apoio, né? Psicológico que me deram, financeiro também, conseguimos passar por esse momento, né? Ti estava junto também, o Ti, esse grande garoto aí que subiu o Everton lá para minha avó nos braços, porque ele mal conseguia andar quando ele saiu do hospital, ele ficou com o lado esquerdo todo paralisado. E isso muda muita gente, pessoal. Muda muito a perspectiva de vida. Porque em 1 minuto ele poderia ter ido embora. E isso mexe muito comigo. E aí, graças a Deus, ele melhorou. Fez fisioterapia, né? E ele melhorou. E aí o Everton também virou uma outra pessoa. Ele começou também na terapia, né? Com a Adriana Bispo, uma pessoa maravilhosa que me ajudou muito também. E a gente começou a fazer terapia junto. E a nossa perspectiva mudou completamente de vida, né? E o Everton, com isso, a gente foi trabalhando uma outra área, o Everton foi cada vez mais se transformando, eu fui cada vez mais me transformando, mas eu acabei, nessa época, eu acho que somatizando todos os medos que eu tive, né, que foram muito grandes, foram muitas incertezas na época, né, porque eu não sabia como tudo ia terminar, né, porque vem tudo à tona. Eu já tinha passado por uma questões de doenças, como eu falei, né, com meu avô, e aí logo aconteceu isso com o Everton, e a sua mente fica meio embaralhada com as situações. Aí o Everton também ficou com uma parestesia no pé, que é uma dormência no pé esquerdo, até hoje ele tem, mas ele consegue desenvolver o trabalho, né? Consegue fazer tudo. E aí, um ano depois, que assim, tava tudo bem, graças a Deus, né? Em 2020, aí veio eu. Aí eu fiz uma cirurgia de vesícula, foi tranquilo, e aí logo depois eu tive a minha primeira crise de ansiedade, que eu nunca soube o que era isso, né? É o que eu falo. A minha mente era muito acelerada. E essa crise de ansiedade foi logo em fevereiro, depois do carnaval, que em março começou a pandemia. Olha só. A minha crise não teve a ver com a pandemia, né? A minha crise teve a ver com chegar próximo, o que até a terapeuta falou e o meu psiquiatra, né, falou que teve a ver exatamente próximo da data que ia completar 1 ano, né, do Everton ter caído. E aí eu tive a minha primeira crise, foi terrível.
porque com a crise de ansiedade veio uma crise, que eles falam episódios, né? Porque você não fica dentro daquilo, então são episódios. Então eu tive episódios de depressão, eu tive episódio de toque, foram uma fase bem complicada. O Everton ficou ali do meu lado, me dando apoio, porque eu não tinha controle de muita coisa. Foi uma época que eu fiquei bastante ruim também, não queria fazer nada. Na verdade, a única coisa que eu queria era morrer mesmo. E aí, até o psiquiatra falou para mim, poxa, engraçado, né? Olha só, até a psicóloga, né, falava, pô, mas procura alguma coisa antes de tomar medicação, né? Vai procurar uma arte, né? Faz a dança. Aí eu comecei na hora, desesperada, chorando. Eu falei, você não tá entendendo? Eu dou aula de dança. Eu tô na dança. Eu preciso sair disso, né? Porque é natural, exatamente isso que eu falei logo no início. A dança, as pessoas, elas falam para procurar porque ela transforma mesmo, né? E eu falei, não, eu já estou nessa realidade. Aí eles viram, não, peraí. Eles até falaram, se você já tá na dança, o negócio é mais sério do que a gente pensa, né? E aí, antes da medicação, antes de entrar na medicação, né, eles pediram para mim fazer N coisas, ir andar na praia, só que um mês depois a praia fechou. Então eu não tive muita saída para conseguir estar saindo daquela crise que durou ali, foi uma crise de quase 5, 6 meses, até que eu comecei, a medicação começou a fazer efeito e eu consegui voltar ao normal, né? Só que hoje eu entendo, assim, que mais uma vez me transformou enquanto pessoa, enquanto ser humano, porque você começa a olhar a vida de uma outra forma. Tanto, isso já tinha começado com Everton e depois veio comigo, e aí a nossa vida mudou completamente. E aí deu essa motivação, né, para a gente começar a seguir os nossos sonhos. Foi tudo daí, dessa transformação de vida. E aí a gente, na pandemia, a gente falou assim, olha, eu acho que conversamos, né, eu e o Everton, a gente conversa muito. E eu falei assim, eu acho que é melhor a gente correr atrás dos nossos sonhos também, né? Tanta coisa a gente passou juntos. E vamos seguir em frente, vamos aproveitar a pandemia, que é uma mudança mundial, vamos mudar a nossa vida também. Na hora, a gente não sabia o que isso ia acontecer, porque a gente sabia que a gente não sabe muito bem o que as pessoas pensam e a gente não controla, né? Pô, mas vai sair justo numa pandemia, o que vocês estão fazendo, né? E outras pessoas já falavam, não, tá certo, tem que seguir o sonho de vocês, enfim. E aí a gente resolveu mesmo sair depois de tudo isso, depois de conversar bastante. Eu tinha, logo que a gente teve essa conversa, foi logo que eu estava em tratamento, né, que eu tô até hoje, né, com psicólogo e psiquiatra. E eles me ajudaram muito e me ajudam muito. E a gente tomou essa decisão mesmo de sair dos espaços e seguir aí a leve dança, né? Mas eu acho que foi tudo, começou com os acontecimentos da nossa vida pessoal e foi para a pandemia. E tudo isso fez com que a gente mudasse na realidade, assim, real. Show, Teve força pra gente mudar. show. E virou uma bola de neve, né, na verdade. Aconteceram várias coisas que só fazem a gente enxergar que o nosso tempo aqui na Terra é curto e que se a gente não seguir os nossos sonhos, realmente a gente vai acabar vivendo os sonhos de outras pessoas. E o sonho Perfeito. de vocês é ter o projeto, o espaço e o ambiente também, né? Que tem a cara de Sim, vocês, que tem a marca de vocês, que tem a sim. atmosfera de vocês. Eu acho super. Tem que seguir mesmo. O diferencial é que vocês entenderam que quem vocês são, a identidade que vocês têm,
e o trabalho que vocês querem desenvolver. Isso é super valioso. E se é, vocês ainda têm tempo, se vocês têm, não, claro que vocês têm tempo para Eu quero! para desenvolver esse sonho, para acreditar e correr atrás, meu, tem que fazer mesmo. Eu acho que acidentalmente, né, foi o momento perfeito na pandemia, né? Que acabou realmente sendo um momento mais oportuno, onde a nossa vida deu uma a poeira baixou, né? Deu uma desacelerada. E aí vocês É, encontraram a oportunidade de começar a olhar mais pra vocês e menos para essa correria do dia a dia, né? E então eu sim, acredito que depois da pandemia como a gente conversou, a gente tá se reinventando, né? Se remodelando com tudo que tá acontecendo. Vocês passaram por muita coisa antes da pandemia e agora durante, vocês estão vivendo as experiências de vocês, aprendendo com isso. E eu tenho certeza que a gente vai sair renovado depois da pandemia, quando isso acabar. E que seja em breve, sim, pelo amor de Deus, né? sim, sim, sim. Eu Ah, quero o quanto antes. pelo amor de Deus. E falando agora um pouquinho antes de tudo isso, de. Gente, isso parece uma novela mexicana, mas não é, viu? É a história da Dani e do Everton. É verdadeira. Ah! Muita coisa aconteceu e muita coisa que não tá vindo nem à tona. Tantas madrugadas que a gente passou brigando entre eles, né? Os dois, né? E eu, e eu ali no meio, ali, a gente fazia os nossos laboratórios e a gente conversava, brigava, mas de uma maneira saudável, mas era engraçado. Então a gente passou sei lá, um longo período, uns 2 anos pra mais, fazendo É, laboratório, ficando até de madrugada estudando. A gente fazia um trabalho bem legal sim. de troca de figurinha. E aí depois até veio a Jéssica Souto, aí um tempinho a Jéssica Figueiredo, né, minha atual parceira, conseguiu participar um Uhum. pouquinho. Enfim, durante muitos anos a gente ficava madrugadas até de manhã, às vezes, conversando, trocando ideia, estudando. E muita coisa a gente nem divulgava, né? Porque a galera não sabe de tudo que a gente passou, de todas as madrugadas que a gente dedicou para se tornar hoje o profissional que a gente é. E assim, Sim, v- claro que a gente estava correndo atrás, né? Fazendo por onde para melhorar, para entregar um ótimo resultado, um trabalho de qualidade. Mas tem sim. muita coisa aí que não tá vindo à tona. Uma das coisas, inclusive, que eu gostaria de citar é que o casamento de vocês também foi um acontecimento, né? Foi Nossa, um marco na nossa história. Tanto na de vocês foi. quanto na minha. Porque foi um evento muito legal, onde toda a dança também se mobilizou pra, É, pra isso acontecer. todo mundo, todo mundo. Eu falo, né? Eu converso às vezes muito com a minha avó, com a minha mãe, né? Com a minha irmã. Eu e o Everton, assim, eu me sinto muito abençoada. Todos os momentos felizes e tristes a gente desenvolveu com muitas pessoas, né? O casamento foi todo mundo ajudando, fazendo manualmente e financeiramente as coisas, né? Todo mundo, quando eu falei assim que cada um para dar certo, né, o casamento, a gente estava com uma ideia, a Renata, nossa senhora, ai, eu não tenho nem o que te falar. A Renata, você, Ti, na hora, não, vamos fazer, vamos abraçar essa ideia, né? Vamos fazer esse casamento. E cada um ali pagando pelo seu convite, dando R$ 50. E a gente fez uma festa linda para 255 pessoas para o meu casamento. E cada um teve uma doação. A Nalva, cerimonialista, Nalvinho e Daniel me ajudaram a fazer toda a parte de decoração. O Jimmy com o som.
A Renata conseguiu espaço junto com o Chico, o tio Chico. E todos os alunos, não, eu vou pagar, e já não tinha mais lugar. Não tinha mais lugar para entrar. E aí um monte de gente pagou. Não, eu pago sem ir. Eu quero ajudar no casamento. Sim. Teve a parte do buffet também, que a gente conseguiu. E foi um valor assim que a gente nunca imaginou que conseguiria, né? Que foi bem assim, mais barato do que seria, né? Um buffet para 255 pessoas. E a gente fez aquela grande festa do casamento, com todo mundo junto. O nosso cerimonialista, né? O nosso querido Leandro também, que é o rapaz que fez toda a parte de cerimônia, também que doou essa parte do casamento que ele fez. O Christopher com as fotos, né? É assim, é por isso que eu falo assim, a gente é muito abençoado, porque nos momentos mais felizes, todos os amigos, alunos, espaços estavam junto com a gente. E nos momentos mais difíceis também, né? Sim. Então, o que eu posso querer mais? Eu acho que eu não tenho mais o que querer. Todo dia de manhã, hoje, depois de tudo isso, né? A gente amanhece agradecendo, ao invés de pedir. Antigamente eu pedia muita coisa, não vou mentir. Mas hoje em dia eu acordo agradecendo, né? Por ter pessoas tão especiais na nossa volta e que nos fazem só crescer enquanto ser humano e estar ajudando nesse processo de amadurecimento, né? Que é como você falou, nós éramos muito, muito diferentes, né? Do 18 aos 19 até agora, né? E foi lindo a festa de casamento, como você mesmo falou, você estava lá, você estava junto. Eu me sentia parte da família ali. Tinha os irmãos do Everton, tinha a família da Dani ali, e eu ficava sempre ali no meio ali. Não sabe, eu era intruso, eu era o agregado na Não família. era? Claro que não, nunca foi. Foi uma delícia, Foi foi uma muito bom. delícia. Todo mundo ajudou a montar minha casa, né? Cada que foi o nosso chá de cozinha na casa. A Casa da Dança faz muito parte, assim, da minha vida. O Espaço JK também. Mas as coisas, assim, tudo que eu montei aqui em casa, né? Foi tudo que me presentearam, Sim. sabe? Então, os alunos, vocês, assim, tudo que eu tenho foi de coração, que todo mundo me ajudou na minha vida. Eu acredito que, na verdade, tudo que vocês têm hoje é graças ao que vocês conquistaram dentro da dança. Então, se vocês têm todo esse carinho da galera, de todo mundo, né, nosso, é porque vocês conquistaram esse amor, esse carinho. Então, todo o amor que vocês deram pra galera, pra todos os alunos, todos os espaços, toda a dedicação, toda a verdade que vocês trouxeram, fez com que vocês fossem retribuídos dessa forma. E foi uma forma assim, na minha visão, é um carinho gratuito, sabe? Quando você chega no local, se ambienta, conquista as pessoas, fica à vontade, faz as pessoas ficarem à vontade, diverte as pessoas, faz as pessoas sorrirem, chorarem de alegria. E você cativa e conquista, e aí acontece isso. Você tem o mundo, o universo te dá recompensas por ser quem você é. E é isso que vocês conquistaram, essa é a recompensa que vocês têm por ser quem vocês são. E o armário, Ti, que O foi feito aí na armário. casa? O armário, essa desgraça desse Everton só inventa, viu? Puta que los pare. Pra começar, a gente fez a mudança pra esse novo endereço aqui, na Napoleão Laureano. Essas desgraças estavam sempre junto com a gente, né? A Dani, o Everton, todo mundo, Jimmy, o Natan, o Léo. Nossa, todo mundo ajudou. E aí foi uma mudança, assim, bem conturbada, mas a gente conseguiu esse endereço, todo mundo ajudou, fizemos a mudança. O pessoal sempre estava aqui ajudando em alguma coisa, a gente quebrou parede, pintou, fez o armário, lá a adesivagem do armário, e tarará. Aí o Everton teve uma brilhante ideia de virar marceneiro. No meio desse furdúncio,
O Everton falou: ah, vou montar a minha casa. Nunca fiz, mas eu acho que eu consigo. Desgraça! No meio da montagem, ele começou a fazer a montagem do apartamento deles, né? E A aí, gente, quando se mudou, quando se mudou pra cá, a gente, tudo, como eu falei, né? Todos os alunos deram as coisas para nós, só que, assim, a gente não tinha dinheiro zero, né? A gente tinha dinheiro para pagar o aluguel, pagar a internet, né? E a comida. E aí não dava para comprar o sofá e o armário, porque era a única coisa que faltava. e a É por isso que eu cama? falo muita. E a cama. Tinha que ter um lugar pra dormir. E a cama. Aí, o que a gente fez? A gente comprou um colchão de ar. Aí ficamos 7 meses, né, naquele colchão de ar, tá ótimo, né? E o armário era de caixa de papelão, né? Começo é difícil mesmo. A gente ficou 7 meses, 8 meses com aquelas caixas de papelão, com as nossas roupas e juntando dinheiro. Só que assim, a gente olhava e falava, meu, a gente vai conseguir comprar esse armário daqui, sei lá, daqui 1 ano e meio. Aí o Everton se revoltou, pois, não, peraí, eu vou montar um armário. Falei, Everton, não viajo. Falei, não viajo. Não, eu vou olhar no YouTube, vou lá no YouTube. Falei, eu pensei em dormir naquela noite, né? Falei, meu, acho que meu marido não tá batendo bem na cabeça, né? Pensei, né? Não, não, vou sim. E foi. Foi atrás, correu, conversou com o Thiago. Ah, o que vocês vão fazer com essas madeiras? Ah, quando tiraram a parede, né? Aí o Thiago, não, nada, né? A gente não vai fazer nada. Aí ele, dá pra mim. Nossa, que loucura que foi na Casa da Dança. Por isso que eu falo, é muita coisa na Casa da Dança. Meu, eles montaram, pra vocês terem uma noção, depois até a gente, a Dani tira umas fotos ou faz um vídeo, sei lá, pra mostrar aqui pra galera a parte. Sim, tá no Face. Tá no Tá no Face? Face todo o Tá. processo aí da casa, da dança, com depois montado aqui em casa, tá tudo no Face. Boa. Então depois eu vou pegar essas imagens e vou colocar. É, o Everton, ele teve a brilhante ideia de fazer um armário que teria uma cama embutida. Que a cama É, subiria e aí ficaria reto assim, sabe? Tem o vão entre os armários. Tem um armário assim com um espaço no meio. E a cama é, desce e a cama sobe. E ele que teve essa ideia e fez tudo, basicamente, né? Eu ajudei um pouquinho, a é. Dani ajudou um pouquinho, o irmão dele, os irmãos dele ajudaram um pouquinho, meu pai ajudou um pouquinho, mas foi basicamente tudo o Everton. Ele teve a ideia Sim, do armário, fez as portas, fez. Não, ele. foi tudo. É tudo. Os nichos, né, no armário, o espaço, a mola para a cama descer e subir, o pé da cama, a estrutura da cama, foi o sofá, a bancadinha que tem rodinha, que sobe, vira uma mesa. Gente, vocês não têm É, noção, é um Lego a casa deles. É um Lego. por isso que a Tudo. gente consegue dar aula, porque a Então, gente tira tudo e volta tudo. meu, é muito legal, de verdade. E assim, ver que tudo que o Everton fez, com a ajuda da galera, é claro, mas tudo que ele fez só pela uma simples iniciativa, vontade, ele foi lá e buscou. Meu, é muito legal. É um resultado muito bom pra alguém que não tinha contato nenhum com marcenaria e foi lá e meteu as caras. Então, Eu assim, brinco com o Everton, né, que parece Jesus, né? Faz de tudo um pouco. É Jesus, é é, marceneiro, é, o, é pintor. é um. Ele. Inclusive, a gente tava montando o armário daqui da casa. A gente tava começando. Ele que fez a plotagem, o envelopamento comigo do armário. Né? A Val ajudou, a Dani ajudou, o Léo ajudou, a minha mãe, eu e minha mãe fizemos, né? Mas basicamente foi eu e Everton que, que fizemos A a. Renata ajudou a pintar todo o sofá aqui da casa. Todo mundo, nossa, Sim. não tenho o que dizer. É.
Meu, É mas muita gente na nossa vida, é que eu falo. sim. É muita gente. Meu, mas é uma loucura. É, assim, ver tudo isso que a gente já viveu, assim, reviver essa história é muito louco. E assim, tem algumas coisas, gente, que foram em diferentes pontos, né? Tem algumas coisas que a gente não citou, né? Tem vários momentos que a gente contou aqui da história da Dani. Inclusive, as pessoas até brincam, né? Ah, você fala às vezes mais que os convidados. É porque eu sei quem tá aqui, quem eu tô conversando. A minha história é a história dela é a minha história, a gente se cruza em vários momentos dessa história que a gente contou. Então, Senhora. faz, para mim, incentiva ainda mais falar sobre isso, porque eu sei tudo que a gente viveu. Toda essa história do Everton, que ele caiu, depois a Dani, depois a saída deles, a construção da casa deles, o casamento, a história deles com a Contratempo, com a Casa da Dança aqui, os nossos eventos, os bailes que eles nos ajudaram a organizar, a parte de administração, o evento o último evento que a gente fez em fevereiro, o baile de aniversário. Eles têm E aquele história. baile eu já tava mal pra caramba, que eu Já. consegui disfarçar, mas eu tava tendo crise no baile de ansiedade. Por isso Eu que eu fiquei lembro, lá você fora. contou, você saiu lá no evento, um momento, você Sim. tava, diversas vezes você falava que não aguentava mais, que queria largar tudo, que ia virar caixa de supermercado. Nossa, Você foi tava terrível. pula da vida, tava pula da vida. E assim, deixando bem claro que tudo que a gente faz, por mais que a gente seja apaixonado, se a gente não tiver bem com o nosso pessoal também, interfere no nosso profissional, né? Então, às vezes uma coisa leva a outra, né? Vira uma bola de neve. O pessoal interfere no profissional ou o profissional interfere no pessoal. Então, se você estiver bem nas duas partes da tua vida, né, nos teus relacionamentos, na tua vida pessoal e na tua vida profissional, provavelmente as coisas vão andar com mais fluidez, né? Mas se uma das áreas tiver coisas a resolver, é batata. Você vai precisar parar e Certeza, dedicar um tempo pra isso, né? certeza. A nossa mente rege, né, o nosso corpo, não tem jeito. E hoje eu entendo, né? Porque se eu não tivesse conseguido sair da crise, eu nem estaria aqui, estaria ainda naquela fase terrível que eu estava. Mas graças a Deus, com todo o procedimento médico, né? Por isso que eu falo para você que tem algum problema, que você que tem alguma crise, não deixa de lado, porque eu consegui, né, tá fazendo tratamento dessas crises de ansiedade, de depressão, né, esses episódios e de toque, né, transtorno, que para quem não sabe, o toque é transtorno obsessivo compulsivo, tudo com o sem ter o medo de correr atrás, né? E buscar auxílio médico, né? Tem o Everton, meu marido, que tá aqui, me ajuda pra caramba. Gente, assim, quando eu falo até para deixar isso bem claro, não é que eu e o Everton vivemos, sabe, história em quadrinhos, felizes para sempre? Não é essa a situação, né? O Thiago sabe disso. Eu e o Everton, a gente briga bastante, né? A gente na época, até mais para trás, antes de acontecer tudo isso, a gente brigava bastante, até muito mais. Porque eu sou uma pessoa muito acelerada, já por natureza, por essa questão de ansiedade, até de pensamentos. Tanto que você vai ver mesmo aqui, vocês vão conseguir ver a diferença do podcast meu e do Everton, porque o Everton tem uma linha aí. Se não é o Thiago me ajudar nessa linha, eu sou muito assim, né? Eu vou falando e me perco, porque eu sou dessa forma. Eu tenho organização com coisas, mas a minha mente é totalmente desorganizada. E assim, hoje em dia a gente se dá muito, muito melhor, porque nós crescemos pessoalmente, nós corremos atrás também de uma ajuda de terapia para a gente se entender melhor, né? Porque a gente precisa se entender melhor para conseguir construir algo também juntos, cada vez mais sólido. Então, minha dica também é, se você tiver algum problema, não deixa para depois, Sim. porque é bom procurar quando está assim, no início, ou se você não conseguiu procurar no início, não importa o momento que você vá, mas procure ajuda, Sim. porque
auxilia muito no tratamento Perfeito. e ajuda muito. Perfeito. A gente até conversou um pouquinho sobre isso, eu e o Cleiton aqui no podcast, sobre esse estado Sim, de depressão que a gente às vezes se encontra. É um buraco sim. que muitas vezes você não consegue sair sozinho, né? Não, não. E aí você busca formas, às vezes você não tem aquela pessoa que te tira, né, de lá de dentro, Sim, e aí você precisa gritar e pedir ajuda. Não tem sim. jeito. Quem me ajudou muito foi o Everton e minha mãe. Minha mãe, assim, também foi fundamental. Eles me ajudaram muito, ficaram ali. Lógico, teve minha avó, meu pai, mas quem estava assim durante as crises era sempre os dois. Sim. É. Mas é isso, assim, eu acho Estamos que no processo de melhora, né? sim, E eu acho que nessa pandemia você buscou recursos, mesmo sem ter muita alternativa, né? Não podendo sair, caminhar na praia, como você falou, ou ter não. o baile para dançar com a galera, as aulas para É, ver os alunos, para ver a não, galera. Não tem muito recurso, mas você buscou os teus recursos. É sinal que realmente, quando a gente quer, como a gente falou dos nossos alunos, independente da idade, quem quer realmente consegue, né? Busca alguma forma consegue, de assim, fazer. Então você buscou consegue, ajuda mesmo que através do online você buscou. claro. Consegue. É difícil, não vou dizer que é fácil, porque assim, às vezes tinha pessoas de fora que falavam assim para mim, né? Sai dessa. O que é isso? Você é jovem, mas realmente não sabe o que está passando na mente. A nossa mente é uma coisa muito assim, sabe? Parece um labirinto. Então, às vezes é fácil para quem está de fora falar, sai dessa, mas Uhum. não é bem assim que funciona. É. Você tem um processo que é muito grande. E teve dias que eu não vou mentir, né? Aqui, eu acho que a gente tem, quanto mais ser sincero, acho que a gente atinge quem estiver passando por isso, né? Sim. Que você realmente quer desistir, quer Uhum. fazer alguma coisa até para tirar a própria vida. Nunca fui tão longe em falar sobre essas coisas, mas é real. Sim. Você quer fazer alguma coisa para tirar a própria vida porque você não aguenta mais o que está na sua mente, né? Mas com muita força que eu tive, né? Como você falou, com ajuda médica, com Everton, minha mãe ali do lado, né? Minha avó, minhas tias, e eu fui conseguindo, mas não foi sozinha. Sim. E é até muito interessante buscar uma ajuda, porque normalmente a pessoa entende qual é o caminho que ela vai poder seguir com você, né? Às vezes, quando a gente conversa com algum amigo, algum familiar, a pessoa entende o problema como isso aqui, né? E na nossa mente, às vezes, é isso aqui. E ela não Uhum, sabe o que tá ocasionando, qual é o problema, né? E logo buscar a uhum, solução também. uhum, Porque às com vezes nem certeza. a gente sabe explicar. Porque a gente acaba sintetizando de uma forma que não é verdade. Tem muita coisa por trás daquilo. E quando você vai conversando regularmente com algum profissional, ele vai entendendo qual é o caminho e te ajudando a sair desse labirinto. Só que é através de muita Perfeito. conversa, através de muito tempo, né, de diálogo com alguém que entende a mente humana e que pode te ajudar. Tem uma questão química também, que muita gente fala e tal, né? Não, completamente química. Até o meu psiquiatra falou que faltava muita. O que seria a alegria de viver e vontade de viver, né? Que é o que a gente perde. É muito do quarteto fantástico que eles falam, né? Que são os hormônios da felicidade. E me faltava muito a serotonina. Então, é uma parte química. Uhum. E também eu tive muita ajuda com essa parte química, que até hoje eu tomo, né? E também a fé, muito importante. Sim, Não estou falando de religião aqui, mas eu estou falando a fé. total. A fé é muito importante para a gente sair dessa, porque se você esquecer da fé e da luz que você precisa, aí fica tudo cada vez mais obscuro. Sim. E aí você se perde mais ainda. E a É, fé também me ajudou muito a sair dessa. sim. É importante, porque a gente não tá falando aqui de religião, né? De ser Não. religioso. Ter fé, eu acho que vai muito além, transcende essa ideia de seguir algum tipo de ideologia, de trabalho, né?
vai muito além disso. Perfeito. Eu acho que Porque eu nem falei do que eu acredito, né? sim. Mas eu posso até falar, eu sou uma parte bastante, sou espírita, então busquei muito a parte também dessa parte do Umbanda também. Quem me ajudou muito também foi o Sandro, né? Nessa parte de espiritismo, né? Ele me ajudou muito a sair dessa, o Sandro e a Fernanda, então eu devo muito também nessa parte espiritual a eles também. Inclusive, fazem parte da nossa história como profissionais também na dança, né? Total, total. É muito importante, porque nós fizemos alguns trabalhos e teve algumas oportunidades que a gente cruzou os caminhos, e é muito legal, porque o Everton, a Dani e o Clayton, eles sempre incentivaram essa ideia do jazz, né? Como poderia contribuir na dança. Eles fizeram muito tempo aula de jazz com o Uhum, Sandro, fizeram parte do uhum. grupo de ensaio também, que eles fizeram adágio. Então tem muita coisa aí que o Sandro e a Fernanda realmente contribuíram para nossa história, fora os excelentes profissionais que eles são, né? Então, assim, Nossa, eles estão muito hoje bons, né? desenvolvendo o trabalho também deles, que é basicamente o que o Everton e a Dani sentiram, né? O Sandro e a Fernanda, eles se desligaram um pouco dos outros espaços para desenvolver o trabalho deles. E eu Eu acho acho que que, todo mundo, em algum momento da vida, desculpa te cortar, né? imagina, Busca isso, né, Ti? sim, a sua Você, identidade, né? você sentiu essa necessidade junto com a Rê, né? O Sandra Fernanda, o Jimmy e a Karen, né? Perfeito. A gente, né, na antiga, quando a gente estava na Contratempo, depois só nós dois. Então, eu acho que chega uma hora da vida, quando você se encontra, quando Uhum. você vai entendendo o que é o teu trabalho, você acaba indo buscar exatamente isso que você mesmo falou, essa atmosfera que você acredita, né? Uhum, perfeito. E algumas vezes a vida nos leva para esse caminho, algumas vezes você toma iniciativa de ir por esse caminho. Mas o importante é que muitas vezes você tá num local onde você tem muitos amigos, mas que a realidade de trabalho você quer outra, né? E tá tudo bem também. Então, hoje, se a gente não continuasse essa amizade, a gente não teria ficado até 6 horas da manhã na sexta-feira conversando. Então, realmente, a gente acredita que a amizade pode fazer com que você ainda esteja conectado com as pessoas, mas você não precisa necessariamente estar vinculado profissionalmente. Ou pelo menos não nesse momento, né? Às vezes, como a gente conversou, a gente tem uma ideia de desenvolver alguns trabalhos no futuro, né? E eu acho que Certeza. tem duas coisas que a gente leva em consideração. A nossa amizade, que a gente mantém um contato, conversa, então a gente sabe muito É do. mais do que amizade, né? Família já. É, exato. E também tem a afinidade profissional também, né? Muito do que a gente Sim, conversa, a gente acredita que tem uma similaridade. Então, bastante. então faz sentido realmente a gente não só continuar a amizade, claro, porque é um amor incondicional, mas também a questão da afinidade profissional que a gente tem até hoje e a gente desenvolve um trabalho similar, cada um no seu quadrado, mas ainda tem uma similaridade porque muito do que a gente conversou na sexta-feira realmente se encontra, né? Um trabalho um com o outro. Show. É isso mesmo. Bom, gostaria de colocar alguma coisa, Dani, alguma consideração. Mandar um Não, na beijo pra verdade, mãe, pro pai, pra filha, pro filho. não, na verdade eu queria agradecer a oportunidade que você está dando, né, Ti? É um canal que você consegue falar um pouco das suas coisas pessoais, né? E é difícil, né? Você ter um local para você falar um pouco do que é você. Então você está dando essa oportunidade, né? E então parabéns por esse projeto. Estou muito feliz de estar participando. Estou muito feliz de ser agora, porque eu acho que eu tenho até um pouco mais de maturidade para estar falando um pouco de situações e podendo ajudar um pouco também quem estivesse passando pelo que eu passei. Por isso que eu também quis falar sobre essas coisas, né? E também falar sobre a minha trajetória, que também foi tão confusa e no final, graças a Deus, desagou num lugar bom,
e que deu resultados, né? Então é só agradecer mesmo por estar participando desse momento com você, que eu amo muito Ti. Eu amo muito você, amo muito a Renata. Amo todos os profissionais, tá? Que fique claro para não ter ciúmes. Mas, mas você sempre esteve muito presente, né? Como eu disse, você nos carregou no colo, tanto eu quanto o Everton, depois das nossas cirurgias. Então, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada por tudo que vocês fizeram por nós. Deixo aqui o agradecimento por todos os espaços também, por todos os amigos que eu tenho, né? O Jimmy e a Karen também, que fizeram muita parte do nosso processo de evolução. Então, muito obrigada também. E muito obrigada a todos. Sandra, Fernanda, Elias, Dete. Se eu for falar o nome de todos, é muita gente. Mas eu só queria agradecer por vocês estarem presentes na nossa vida e todos os alunos que fizeram parte da nossa vida aqui em construção. Obrigada a Ti pela oportunidade mais uma vez e que esse canal cada vez prospere, porque essa semente que você está plantando, ela é muito bonita, né? E eu acho que ela vai florescer uma árvore linda, Ti. Então, parabéns. Que Obrigado. seja muito regada de amor. Valeu, Dani. Gente, é muito importante isso, porque aqui é um momento onde a gente está conversando com uma pessoa e você está entendendo, assim, quem é a Daniele hoje, né? E o que fez ela ser quem ela é. Então, vocês estão ouvindo a Isso. trajetória da Dani, o que fez com que ela se tornasse a pessoa e a profissional que vocês presenciam hoje. E esse é o nosso lado humano. Aqui a gente está conversando, são duas pessoas conversando, e é até por isso que eu tenho pedido para a galera não chamar isso de entrevista, porque são duas pessoas conversando, é um programa de entretenimento, de alegria, diversão, que a gente acaba se unindo por causa da dança, que hoje é o nosso veículo de comunicação, mas a gente está aqui principalmente para falar sobre a nossa história, sobre quem a gente é, a E pessoa. de tudo que a gente já errou, né? Exatamente. Tudo que a gente já De tudo que a gente já fez. errou. Exato. Todos. A gente também teve, até esqueci de falar, a gente também teve a companhia, né? A Cia Leve. E também por conta de falta da maturidade, também Exato. acabou não dando certo, né? É. Muitos tropeços, Então, né? A gente muitos tropeça, tropeços. levanta, né? É. Mas tudo é lição. Tudo é lição, tudo é aprendizado. Exatamente. Se você conseguir tirar a Exato. lição, né? Se não, Exato. passa batido. Exato. Tem pessoas que E fazem parte da história de vocês, como eu falei, que a gente acabou não citando. Tem a Raquelzinha, tem a Michele, né? Michelle, eu ia falar dela. Mas que tá tudo ali guardadinho no coração da Dani, tenho certeza. Então, assim, tenho certeza que muita gente tá guardado no coração, mas às vezes a gente acaba não citando, até pelo incentivo que eu dou da conversa, né? Mas a gente não quer que você se sinta menosprezado ou menosprezada. Não, Todo pelo mundo amor faz de parte Deus. da nossa história e a Dani, ela tem muita história com muita gente na dança, então teve até essa companhia que ela citou, né? Que era o Zé, a Raquelzinha, o A Fernando, Lai, a Lai, Carol Degobi. Carol. Carol que tem o É... espaço dela hoje, né? Também. Ó, o finalzinho da conversa. Eu tava fechando a conversa, mas é isso. Carol Degobi, Raquel, Raquel. meu Deus, esqueci o nome dele. Gente, Aquele baixinho de barba? ai meu Deus, que Esqueci também o horror! nome dele. Tem o Fernando, que era o namorado da Carol. Fernando, isso. Everton! Chama ele pra dar um beijo pra galera, boa. O Thiago tá chamando pra você dar um beijo na galera. E qual é o nome do. A gente tinha a Cia Leve, tinha o Fernando, a Carol, a Raquel, a Michele, o Zé, a Lai, e esqueci o nome do Rodolfo. Rodolfo! É isso. O Rodolfo. Boa.
Ele tá vindo, ele tá vindo. Tá bom. Gente, Chega aí, eu ó. acho que, na verdade, ele não vai vir porque eu não vou mentir, né, Ti? Ah. Estamos em casa e ele tá de pijama. Eu imaginei. E ele deve estar com o cabelo no teto, né? O cabelo no teto. Não tem problema. Não tem problema. Deixa Ai, um beijo pra ele aí. Deixa. Ele tá mandando beijo também. Tá bom. Mas é isso. Então, a Michelle também, com o Cleiton, nossa, até na época que a gente tava, né, com o Everton hospitalizado, a Michelle e o Cleiton foram um braço gigantesco para mim. Então, é isso. Você entende? Eu não consigo sintetizar. Não Eu dá. tentei sintetizar ao máximo, na verdade. Tem muita história e muito acontecimento, muita gente envolvida, né? Se a gente fosse citar, inclusive, todos os alunos, a gente ia ficar aqui umas 5 horas só falando os nomes e agradecendo essa galera. Então, assim, Nossa. o importante é vocês saberem que estão assistindo aí que a gente tem muita gratidão. Eu falo por mim e falo pela casa e eu tenho certeza que a Dani também pensa da mesma forma, que vocês são essenciais na nossa vida, não só como alunos, mas também como família. Isso é muito importante. Com certeza. E parabéns mais uma vez. O Everton falou que quer dar um beijo. Ai, meu Deus. Vem aqui. Vocês conhecem Quem Quer Ser um Milionário? O Jamal? Quem quer ser milionário? Ele tá falando se você... Tá o fone aqui, ó. Aí. Oi! Aê! Dá um oi, você está ao vivo para o Brasil inteiro. Oi, gente! Oi para todo mundo aí. Parabéns aí pelo projeto, Ti. Tamo junto. Não fala muito não, que depois você vai ter o teu. Tá bom, pode deixar. Vou deixar pra mim. É só para dar um beijo. Fechado. Beijo! Ele veio agora com essa cara de quem acabou de acordar. Nada disso. Tá trabalhando. Mas, é que a gente acaba ficando em casa. A gente fica à vontade. Fica eu também, gente, né? se vocês vissem o meu figurino, eu tô de bermudinha, short de dormir, chinelo, mas a gente toma um banho e bota a camisa social, entendeu? Uma polo pra sair no podcast. Dormir também e coberta. Entendeu? E essa é uma das vantagens do online, gente. Tchau, Everton. Tchau. Depois chega o seu momento, a gente conversa mais. Fechado. Beijo, irmão, te amo. Ele mandou um beijo também. Essa é uma das vantagens do online, né? A gente conversa com pessoas, faz aula e o pessoal faz à vontade, fica tranquilo em casa, tá no conforto do seu lar, né? Faz com uma roupa à vontade. Então, o online tem os seus privilégios também. A gente nem falou muito sobre o trabalho online, né? Mas eu acredito que vocês devem estar presenciando um pouco do trabalho da Dani e do Everton. Se não tiverem, vai lá. Tem o @ deles aqui, Dani Everton, o Instagram deles. Eles estão com um trabalho sendo desenvolvido também, majoritariamente agora online, né? Na verdade, 100% online, né? Agora. Aí ainda não voltaram. A gente ainda não voltou. Show. Mas em breve eu acredito que sim. Eu preciso. Porque é muita falta de gente, assim, pegando. E uma das coisas que a gente sentiu é que a gente fez um trabalho online, aí abriu um pouco o espaço pra gente trabalhar, né? A gente teve a oportunidade de voltar presencialmente e teve o último lockdown que fechou de novo. E desgraça, viu? Que sensação ruim. Você ter o gostinho do presencial de novo e fechar tudo. Ainda bem que vocês não voltaram. Não tem o que reclamar não, graças a Deus os nossos alunos estão fiéis, eles continuam com a gente. Mas ter o gostinho do presencial e depois fechar tudo de novo realmente foi uma sensação ruim. É tenso, você dá aquele gostinho de quero mais e aí tira de novo. É tenso. Exatamente. Bom, sim, né? Todo final de programa, todo final de programa eu peço para que se você consiga pensar numa palavra que resume a tua história e a nossa conversa, qual seria a palavra pra galera comentar aqui embaixo? Eu acho, Chief, transformação. Transformação. Eu passei por uma
uma transformação muito grande. Show. Transformação. Maravilha. Como Então, se fosse uma borboleta mesmo. o Everton também é Não. essa borboleta? Não, fala de mim. Tô brincando. Então, ó, você que esteve presente até aqui, faça esse comentário, transformação, e a gente vai entender que você esteve conosco até o final e presente aqui. Não esquece também de deixar o seu like, seu comentário, para fortalecer esse canal, para que ele chegue em mais pessoas e mais pessoas conheçam os nossos trabalhos com a dança de salão e principalmente o nosso lado humano, para entender que nós estamos também num processo de evolução constante. A gente quer te ajudar, mas a gente também quer se transformar, a gente também quer evoluir. E bati no microfone. E não esquece de se inscrever no canal também e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos convidados. Acompanha o trabalho da Dani e do Everton no Instagram, no Facebook e manda uma mensagem lá, manda um alô que você foi através do Dança Podcast. Valeu? Dani, gratidão pela sua presença, pelo seu tempo mais uma vez. Gratidão você. Amo você, meu amor. Obrigado mais uma vez pela dedicação com o projeto, por apoiar e dar essa força. E a gente se vê em breve também presencialmente, se Deus quiser. Sim, também te amo muito. Um beijo para todos. E obrigada mais uma vez. Um beijão, amor. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Um beijo, um abraço e até mais.